Continuando, o meu um pouco próximo do assunto passado, quando nós enfatizamos sobre morte e desenvolvimento humano, o sentido da vida só é possível quando nós fazemos a interação dela com a morte. E o medo da morte tem um lado vital que nos protege. Isso é bem evidente para o ser pensante. O único que tem capacidade de pensar o seu fim e sem ter consciência dele, e também do seu início, sem ter tido consciência do início propriamente dito. E esse medo que protege, ele tem a sua dimensão também. Esse mesmo medo pode ser mortal na medida em que se torna tão potente e pode restringir ou simplesmente anular a pessoa de viver por medo de morrer. É uma chamada de consciência para que a reflexão ela não venha trazer desespero. Antes, é uma capacidade da pessoa lidar com esta realidade humana. Todo ser humano ele é desafiado a se confrontar com esse tema, com esse dilema. E como ele vai viver. E como a sua história vai ser escrita mediante esta consciência da morte. Isso vai determinar um pouco da sua característica pessoal, enriquecendo ou empobrecendo. Muito vai estar ligado a como essa pessoa foi forjada no seu ambiente, na sua história, na sua dimensão afetiva, na sua identidade construída por forças que às vezes não estão definidas. Uma pessoa que mora num ambiente que nunca contempla a morte com tanta frequência como um ambiente em que constantemente existem mortes, terá uma relação diferente. Enquanto talvez uma que nunca conviveu com morte tão próxima tenha muito medo da morte, apesar de não ter essa vivência. E outros que estarem muito próximo de morte diária, brutal, aprende a conviver com essa realidade, porque aquilo começa a fazer parte da sua própria vida. Então é uma coisa que o homem não pode se desligar desta capacidade de pensar essa realidade. E exige um esforço pessoal e uma disposição para a pessoa enfrentar essa questão, porque o homem é responsável pela sua vida e ele é responsável também pela sua morte. Ainda que exista pessoas deterministas que acreditam que tem a data do nascimento e a data da morte. É como se tivesse já escrito todas as coisas pelas quais esta pessoa terá que passar, ou seja, seria como ela é inserida dentro de um contexto determinista, num chamado um destino, e que ela não pode alterar usando a sua capacidade de dar sentido à sua própria vida e tomar suas próprias decisões. Na verdade, o que a Bíblia traz para nós são despertamentos para nos blindar, não no sentido de distanciar da morte, mas de aproximá-la dentro da dimensão em que nós a vemos como uma companheira inseparável da vida. Somos responsáveis pela qualidade de vida e pela qualidade de morte que teremos. Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, ele começa a terceira parte do capítulo 15, em que ele afirma, dizendo assim: irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, no momento culminativo em que a história terá um desfecho,
na soberana vontade de Deus. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Jesus nos trouxe vitória sobre a morte. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Aquele que nele crê não verá a morte, mas terá a luz da vida, a vida eterna garantida por ele. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder de destruição, de marcar e destinar o homem a um fim distante de Deus? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Paulo afirma, dentro daquela cultura que veio desenvolvida por Moisés e por todos aqueles que estavam inseridos debaixo de leis normativas, éticas, morais, cerimoniais, que conduziu o homem a pensar que elas seriam talvez um meio. Não, elas na verdade apontavam para a graça, para que o homem desesperadamente, impotente para cumprir toda a lei, ele então buscava em Cristo a sua salvação. E aqui diz, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, o vosso viver não é inútil. A tua caminhada, ela será sempre promissora. Você não estará correndo da morte e nem em direção à morte, mas você estará vivendo a sua vida, qualificando e se qualificando também para a morte. Eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas religiosas, elas, na verdade, o desejo do seu coração é ter não uma vida eterna, mas uma juventude eterna. Muitos não querem uma velhice saudável, mas querem uma juventude saudável e eterna. Mas a realidade da vida não se insere neste desejo, nessa dimensão do pensar do homem. Muito pelo contrário. Se a morte produz desespero para aqueles que não refletem, principalmente na fé que têm, não religiosa e institucional, mas no seu conjunto de crenças, de dogmas, e ela entra em desespero, ela está precisando voltar-se para Jesus, para que ele tenha segurança no coração. Esse que foi capaz de morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa salvação, e ali ele pôde dizer que estava consumado o que lhe foi confiado pelo Pai. E naquele momento ele sentindo-se só e abandonado, porque naquele momento a justiça de Deus foi feita sobre o pecado, Jesus então disse, Pai, por que me desamparaste? Mas naquele momento o pecado da humanidade estava sobre Jesus e levado por ele. Agora, aquele que crê neste sacrifício feito por Jesus, afirma com esta convicção, com esse ato de fé, de que aquela cruz era dela. E que Jesus morreu a morte dela. E a vida que Jesus trouxe, a salvação que Jesus trouxe, é para aquele que crê. Jesus levou a minha morte e me trouxe a vida. Uma vida abençoada, uma vida eterna, e não apenas eterna, mas uma vida abundante, segundo a palavra
porque aquele que se alimenta de Jesus terá uma vida realmente qualificada, e a morte nunca estará à espreita, rondando a sua vida, muito pelo contrário. O morrer é Cristo, o viver é um presente de Deus, e que Ele nos abençoe.